O tema que nós vamos tratar nesse vídeo é um tema que já foi amplamente discutido pelo nosso site saberali.com.br e na maior parte das vezes em que nós abordamos esse assunto foi sob o ponto de vista da Previdência Social, do INSS, para a obtenção de um benefício previdenciário. Porém, hoje, aqui ao lado do Dr. Gilberto Vassoli, nós vamos dar um enfoque um pouco mais na área trabalhista, para aqueles trabalhadores que se encontram numa situação muito delicada, que é quando ele recebe alta do INSS, esse trabalhador estava recebendo o benefício de auxílio-doença, o INSS cessa o benefício porque o perito médico do INSS conclui que aquele trabalhador já está apto para retornar às suas atividades laborais e quando esse trabalhador bate na porta da empresa, o médico da empresa, ao realizar uma nova análise na condição clínica desse mesmo trabalhador, conclui que esse trabalhador não está apto a retornar ao seu posto de trabalho. Então nós vamos tratar especificamente quais são os direitos desse trabalhador que tem cessado o seu benefício de auxílio-doença e negado o retorno ao trabalho pelo médico do trabalho da empresa e outras questões que envolvem esse tema que é tão delicado e é tão polêmico. Doutor Gilberto, tudo bem? Vamos começar então esse bate-papo? Vamos lá. A primeira coisa que eu quero saber, doutor, é de quem é a responsabilidade em relação à questão clínica desse trabalhador, porque nós temos aí um conflito de dois posicionamentos de dois médicos, um da empresa e o outro da Previdência Social da agência do INSS. Então, quem tem razão nessa questão, doutor? Bom, a questão aí, na verdade, antes de mais nada, eu vou ter que salientar que, como você já falou na introdução, nós temos outros vídeos sobre isso, mas infelizmente nós temos uma crescente de perguntas sobre esse assunto. Nosso site tem recebido muitos pedidos de esclarecimento sobre isso, e o que nos leva a crer que essa situação da empresa em conflito com o INSS tem acontecido muito corriqueiramente. A sua pergunta é uma pergunta muito importante e talvez muito central nessa discussão sobre esse conflito. Eu brinco quando vem um cliente até o nosso escritório perguntar sobre isso, eu chamo essa situação de ping-pong. Por que ping-pong? O INSS levanta a hipótese do funcionário estar apto, ou seja, o contrato dele não está mais suspenso, né? Ele saiu por alguma incapacidade de doença, seja ela acidente ou seja ela uma doença comum, o contrato de trabalho fica suspenso e depois ele passa por uma perícia para poder averiguar acerca da continuidade desse afastamento previdenciário. Nessa situação, o INSS considera o apto para retornar ao trabalho, para continuar a sua prestação de serviço. Quando ele bate na porta da empresa para continuar o contrato pela qual ele é funcionário, a empresa manda ele se submeter a uma análise médica para ver as condições de saúde dele, e o médico da empresa diz que ele não está apto, que é melhor ele retornar ao INSS para poder renovar o seu benefício previdenciário. Doutor, nós temos aí, como o doutor bem colocou, um ping-pong, né? A empresa manda para o INSS nega o benefício, manda retornar para a empresa. E é uma questão muito complicada a vida desse trabalhador, porque ele permanece sem receber salário e sem receber o benefício, e as suas contas estão vencendo. Ele paga aluguel, água, luz, às vezes quer retornar ao trabalho e é impedido, passa numa nova perícia do INSS e novamente o seu benefício ou de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, que é mais comum, é negado. A situação da empresa que a gente compreende é que o médico alega que aquela pessoa não tem condições de retornar ao seu posto de trabalho, sob o fundamento de que aquela pessoa enferma pode causar um acidente do trabalho, pode não render no trabalho aquilo que é esperado do cargo e prejudicar não só a empresa, mas terceiros. Então eles alegam que não pode
recolocar ou assumir a responsabilidade de colocar aquele trabalhador, mesmo que em outra atividade dentro da mesma empresa, e colocar em risco a integridade física do próprio trabalhador e de outras pessoas que não tem nada a ver com aquele problema. E por outro lado, o INSS alega que aquela pessoa não está incapacitada para exercer qualquer tipo de atividade laboral e diz que a empresa é obrigada a readequar aquele trabalhador em outra atividade que seja compatível com as sequelas que ele possui ali de saúde. Então, doutor, eu vou frisar um pouco assim essa questão que a gente recebe bastante questionamento e pergunta. Quem tem razão nessa situação? A empresa que quer preservar ela e quer preservar também os outros trabalhadores, ou o INSS que considera aquela pessoa apta e manda retornar para a empresa? Bom, eu não diria o termo de quem é a culpa. Eu não diria o termo de quem eu acho que o melhor termo para essa situação é de quem é a responsabilidade. O INSS é o nosso órgão previdenciário capaz de afastar funcionários e de suspender o contrato de trabalho. Né? Isso está na lei. O INSS, por criação, ele é o órgão competente para poder afastar funcionários e poder gerir essa questão de afastamentos por doença. Ele é um órgão público. Ele é um órgão que detém a capacidade pública. Então, se o INSS considerou apto o funcionário e a empresa o considera inapto, quem tem razão eu não sei. Quem está com a razão, se ele é apto ou se ele é inapto. O que eu sei é que a responsabilidade com essa situação é da empresa. Se o INSS o considerou apto para o trabalho, é dele o direito de dizer se um funcionário é apto ou inapto. Se ele considerou apto para o trabalho, qual é a obrigação da empresa? Qual é a responsabilidade da empresa? Retorna esse funcionário, reintegra esse funcionário, se assim a gente pode dizer, e esse funcionário tem que continuar a sua prestação de trabalho. Agora, se a empresa não quer continuar com esse funcionário, acha que esse funcionário já não tem mais capacidade laborativa para aquela função, o que ela tem que fazer? Reintegra o funcionário e o dispensa, se assim for da sua vontade. O que a gente não pode aceitar é que o funcionário fica nesse limbo, né, que a gente chama no nosso meio jurídico, nessa situação que se caracteriza pelo ping-pong. A empresa fala, o senhor não está apto, procura o INSS. O INSS fala, o senhor está apto, procura a empresa.